Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é André e o tema de hoje é as condições de saúde na reorganização da atenção à saúde. Bom, a princípio, nós vamos discutir uma nova tipologia de classificação das doenças. Essa tipologia faz com que a gente classifique ela em condições, são elas condições agudas, condições crônicas e eventos agudos. E a partir daí discutir então os cuidados e ciclo de evolução, tanto das condições agudas como das condições crônicas. Por fim, nós vamos discutir uma proposta de um modelo de atenção baseado nessas condições de saúde para o Sistema Único de Saúde. Bom, agora eu vou desligar a câmera para que esse arquivo não fique tão carregado e depois facilite eu compartilhar com vocês. Tradicionalmente, trabalha-se na saúde, principalmente na epidemiologia, com uma divisão entre doenças transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis e causas externas. Essa forma, né, essa classificação, essa tipologia, ela é baseada na perspectiva da etiopatogenia. E, como eu disse, ela é largamente utilizada, especialmente nos estudos epidemiológicos. As doenças transmissíveis, doenças infecciosas, são doenças causadas por um agente infeccioso ou pela toxina por ele produzida e que vai se manifestar pela transmissão desse agente ou do seu produto tóxico, de uma pessoa ou animal infectado, ou até mesmo de um reservatório de agente infeccioso para um hospedeiro susceptível. Já as doenças crônicas não transmissíveis, elas compõem um conjunto de condições crônicas que, em geral, estão relacionadas a causas múltiplas, sendo caracterizada por um início gradual, de prognóstico geralmente incerto e com longa ou indefinida duração, apresentando durante o seu curso clínico, que vai mudando ao longo do tempo, com alguns possíveis períodos de agudização, e essas condições crônicas podem até muitas vezes gerar incapacidades. Já as causas externas podem ser definidas como traumatismos, lesões ou qualquer outros agravos à saúde, sejam elas intencionais ou não, de início súbito, de início muito rápido. E como consequência, tem como consequência imediata de violência, incluindo aí lesões provocadas por acidentes automobilísticos, homicídios, agressões, quedas, afogamentos, envenenamento, suicídio, queimaduras, lesões por deslizamento, enchente ou qualquer outras ocorrências provocadas por circunstâncias ambientais, sejam elas mecânicas, térmicas, de energia elétrica ou até mesmo de radiação. Aqui nós temos um exemplo de estudo epidemiológico em que foi feita essa divisão de doenças infecciosas e parasitárias, doenças do aparelho circulatório, causas externas e neoplasias. Então, a gente já pode observar nesse gráfico, e até é importante nós fazermos já algumas observações aqui, até porque isso vai ser objeto de discussão mais à frente. A gente percebe uma transição epidemiológica do comportamento das doenças. As doenças infectoparasitárias, elas vêm tendo uma redução há décadas, ficando num patamar próximo ali de 5% de todas as causas de mortalidade. Por outro lado, a gente observa um aumento das doenças, de mortes por doenças do aparelho circulatório, por causas externas e por neoplasias malignas. Então, a gente vai ver mais à frente, vai discutir isso daí enquanto condições agudas e condições crônicas e o quanto isso é importante na reformulação do Sistema Único de Saúde.
É verdade que essa tipologia, essa forma de classificação, ela tem sido muito útil nos estudos epidemiológicos, mas, por outro lado, ela não é ideal, ela não se presta para referenciar a organização do sistema de saúde. E a razão é simples, né? Do ponto de vista da resposta social aos problemas de saúde, que é o objeto, né, dos sistemas de atenção à saúde, certas doenças transmissíveis, como por exemplo a AIDS, hepatite, a tuberculose, pelo seu longo período de curso, elas estão mais próximas da lógica de enfrentamento das doenças crônicas do que das doenças transmissíveis de curso rápido. Além disso, é uma tipologia que se assenta no conceito de doença e acaba excluindo outras condições que não são doenças, como, por exemplo, o período gestacional, o puerpério, mas que exige também uma resposta social adequada dos sistemas de atenção à saúde. Então, por esses motivos, tem sido considerado uma nova categoria de classificação dessas doenças e agravos, agora com base no conceito de condição de saúde. A origem da categorização condições de saúde, ela foi criada, né, ela está calcada na forma como os sistemas têm que responder a essas condições de saúde. Então, seja na mudança do modelo de sistema de atenção à saúde, seja numa nova postura dos profissionais de saúde e até mesmo das pessoas usuárias. Isso por quê? Porque as condições de saúde, nessa forma de classificação, a gente verifica que algumas possuem uma forma mais persistente e outras uma forma menos persistente. Então, vão exigir dos sistemas de atenção respostas, às vezes, reativas, mas muitas vezes uma resposta proativa, né? Uma resposta planejada. Essa forma de prestação de serviço pode ser feita de forma eventual, feita sobre uma queixa principal, muitas vezes acontece isso nos atendimentos emergenciais, ou de forma contínua, onde é feito um plano de cuidado e apoiada no autocuidado. E a estrutura exigida pelo sistema de atenção, que pode ser fragmentada, resolvida somente naquele ponto de atenção, ou vai exigir uma estrutura mais integrada, onde vai haver necessidade de outros pontos de atenção para o atendimento integral desse paciente. Criar essa categoria condição de saúde, ela se torna fundamental na atenção à saúde, porque só se agrega valor para as pessoas no sistema de atenção à saúde quando a gente enfrenta uma condição de saúde por meio do seu ciclo completo de atendimento. Então, um paciente, por exemplo, que procura um atendimento de urgência devido a uma crise hipertensiva, esse paciente, após o seu atendimento, ele não pode ser abandonado. Ele deve ter o quê? Um acompanhamento dessa condição para que futuramente ela não venha evoluir, porque caso contrário, muitas vezes uma hipertensão vai levar a doenças que vão exigir o quê? Uma hospitalização, ou seja, isso vai se tornar muito mais caro para o sistema de saúde. Então é melhor nós fazermos o acompanhamento desse paciente para que ele não venha exigir ali um atendimento no âmbito hospitalar. Então, essas condições de saúde, elas vão ser divididas em condições agudas, condições crônicas e eventos agudos. E essa forma de categorização, ela é importante para que a gente possa ter um entendimento para cada uma dessas condições há um atendimento correto a ser feito.
Vamos falar inicialmente das condições agudas. As condições agudas são aquelas condições de curso curto, inferior a 3 meses de duração, e que se manifestam de uma forma pouco previsível e que podem ser controlados pelo sistema de saúde de uma forma episódica e reativa. Ou seja, numa consulta que o paciente procura o sistema de saúde, você geralmente já consegue resolver aquela situação. Por quê? Porque é feito um exame e através do conjunto de sinais e sintomas é dado um diagnóstico. A partir daí, então, geralmente é feita uma prescrição e o que se espera é uma melhoria rápida do quadro. E o que exige do sistema, na verdade, é um tempo de resposta oportuno, rápido, por parte desse sistema de atenção à saúde. As condições agudas, em geral, são manifestações de doenças transmissíveis de curso curto, como, por exemplo, dengue, gripe, ou de doenças infecciosas, como também de curso curto, como uma amidalite, uma apendicite, ou também de causas externas, como, por exemplo, uma fratura. Então, também pode acontecer de que muitas condições agudas elas podem evoluir para condições crônicas. No caso, os traumas, que acabam muitas vezes deixando sequelas de longa duração, determinando algum tipo de incapacidade que vai acabar exigindo mais cuidados por parte desse paciente. Já as condições crônicas, elas têm um período de duração mais ou menos longo, superior a 3 meses, e no caso de algumas doenças crônicas, tende a se apresentar de forma definitiva e permanente. Então, exemplo disso é a hipertensão arterial, o diabetes, os cânceres, as doenças respiratórias crônicas, elas acabam, esse grupo de doenças representa as principais doenças crônicas não transmissíveis. As doenças crônicas geralmente requerem um diagnóstico e um controle contínuo, com o uso de medicamentos ou uma assistência contínua e mudanças de hábito e no seu estilo de vida. As doenças infecciosas de curso longo também são consideradas crônicas, como o caso de hepatite, AIDS, tuberculose, porque muitas respostas sociais, o tratamento e acompanhamento para determinadas doenças transmissíveis se aproximam mais daquelas exigidas por condições crônicas. Ao contrário das agudas, nas quais, em geral, pode-se esperar uma recuperação adequada, as condições crônicas levam a mais sintomas e muitas vezes a perda de capacidade funcional. As condições crônicas vão, portanto, muito além das doenças crônicas, do diabetes, doenças cardiovasculares, cânceres, doenças respiratórias crônicas, ao envolver o que? As doenças infecciosas persistentes, hanseníase, tuberculose, HIV/AIDS, condições ligadas às fases da vida, como a maternidade, o acompanhamento das gestantes, atenção perinatal e ao período perinatal, e também distúrbios mentais de longo prazo, como, por exemplo, demências, depressão, transtornos alimentares, estresse pós-traumático, transtorno bipolar. Inclui também as deficiências físicas e estruturais contínuas, quando envolve uma amputação, cegueiras, deficiências motoras persistentes e também as doenças bucais, como cárie, doença periodontal, câncer de boca, edentulismo, hipomineralização molar incisiva. Então, todas essas situações aí nós consideramos então como condições crônicas. Aqui a gente apresenta algumas características das condições crônicas. Elas geralmente apresentam causas múltiplas e complexas, evolui gradualmente, ainda que possam se manifestar repentinamente e apresentar momentos
de agudização, que nós vamos falar daqui a pouco, evolui ao longo de todo o ciclo da vida, ainda que sejam mais prevalentes nas idades mais avançadas, podem comprometer a qualidade de vida por meio de limitação funcional ou até mesmo de incapacidades, são de curso longo ou persistentes e podem levar a uma deteriorização gradual da saúde e requerem cuidados de longa duração. As condições crônicas, apesar de não serem a ameaça mais imediata à vida, constituem as causas mais comuns de mortalidade prematura. Todas as doenças crônicas são condições crônicas, mas as doenças transmissíveis de curso longo também são consideradas condições crônicas. Grande parte das condições crônicas podem ser prevenidas ou ter a sua aparição prolongada ou ter suas complicações reduzidas por meio do acompanhamento. E a distribuição populacional das condições crônicas não é uniforme. Ela tende a atingir mais fortemente as pessoas mais pobres e, em geral, essas condições crônicas muitas vezes resultam de fatores de riscos não controlados de forma apropriada e oportuna. Vamos falar agora dos eventos agudos. Certas condições crônicas, se não controladas, podem apresentar momentos de agudização, e nesses momentos de agudização devem ser enfrentadas na mesma lógica das condições agudas. Por essa razão, surge então uma terceira categoria, a dos eventos agudos. Por exemplo, uma emergência hipertensiva, uma descompensação diabética, uma crise asmática. Os eventos agudos devem ser respondidos por uma rede de urgência e emergência, como também na própria atenção primária à saúde, que pode se estruturar por meio de uma resposta reativa e episódica e muitas vezes integradas, ou seja, necessitando de fazer o encaminhamento desse paciente para uma UPA ou para um hospital. A estabilização de condições crônicas, ela se torna um elemento central no modelo de atenção às condições crônicas, pois a sua não estabilização leva a complicações potencialmente evitáveis da atenção à saúde e, logicamente, um aumento do tempo total de consultas médicas e odontológicas. Ou seja, se, de um lado, as condições agudas manifestam-se certamente por eventos agudos, as condições crônicas podem apresentar, em determinados períodos, eventos agudos decorrentes da sua agudização, muitas vezes causadas pelo mau manejo dessas condições crônicas pelo paciente e até mesmo pelo sistema de atenção à saúde. Portanto, os eventos agudos são diferentes de condições agudas. Aqui, então, a gente apresenta um quadro com as características que vão diferenciar as condições agudas e crônicas e a forma como são respondidas pelo sistema de atenção à saúde. Então, quando a gente considera a variável início, uma condição aguda ela tem um início súbito, rápido. Já uma condição crônica ela acontece geralmente de forma bem lenta, de forma gradual. Quando se considera a causa, geralmente uma condição aguda tem uma causa única. Já as condições crônicas, usualmente as causas são múltiplas, Tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, uma alimentação inadequada, sobrepeso. No que refere à duração, uma condição aguda geralmente é o quê? Curta. Já uma condição crônica, ela é indefinida, podendo ser muitas vezes permanente. O diagnóstico e prognóstico, na condição aguda, comumente são acurados. Já a condição crônica, tanto o diagnóstico como o prognóstico, principalmente o prognóstico, são geralmente incertos, porque depende muito do quê? Do paciente, dos sistemas de saúde e assim por diante.
O resultado de uma condição aguda geralmente é o quê? A cura. De uma condição crônica, em geral, é um cuidado sem cura. O papel dos profissionais. No caso da condição aguda, ele geralmente seleciona e prescreve o tratamento. Já de uma condição crônica, há necessidade de se fazer uma educação em saúde e fazer parcerias com as pessoas usuárias. A natureza das intervenções numa condição aguda, geralmente ela é centrada só ali no cuidado do profissional, do médico, do dentista. Já uma condição crônica, ela é centrada no cuidado multiprofissional e também no autocuidado do paciente. O conhecimento e ação clínica de uma condição aguda geralmente são concentrados no profissional médico. Já de uma condição crônica, todos os profissionais da saúde devem ter o mesmo objetivo, né? Devem falar a mesma língua. Então, deve ser compartilhado pelos profissionais e pessoas usuárias. O papel da pessoa usuária numa condição aguda, geralmente ele segue ali as prescrições. Já numa condição crônica, há uma necessidade de corresponsabilizar esse paciente por sua saúde em parceria com a equipe de saúde. Vamos falar agora dos cuidados e o ciclo de evolução das condições agudas. As condições agudas, em geral, elas iniciam-se repentinamente. Apresentam uma causa simples e facilmente diagnosticada. São de curta duração e respondem bem a tratamentos específicos, como o tratamento medicamentoso ou as cirurgias. O ciclo típico de uma condição aguda é sentir-se mal por algum tempo, ser tratado e ficar melhor. A atenção às condições agudas depende muito do conhecimento e experiência dos profissionais, fundamentalmente dos médicos e do cirurgião dentista, para poder diagnosticar e prescrever o tratamento e terapêutica correta. Toma-se como, por exemplo, de uma condição aguda, uma apendicite. Ela começa rapidamente com queixas de náusea, dor no abdômen. O diagnóstico é feito no exame médico. Leva a uma cirurgia para remoção do apêndice e segue-se aí então um período de recuperação. E depois a pessoa volta à vida normal com a saúde reestabelecida. Com relação aos cuidados das condições agudas, a lógica da organização das respostas do sistema às condições agudas e também aos eventos agudos é identificar no menor tempo possível, com base nos sinais de alerta, a gravidade de uma situação de urgência ou de emergência e definir o ponto de atenção adequado para aquela situação. Os modelos de triagem em urgência e emergência apresentam uma grande variação de acordo com as várias experiências, mas eles têm em comum, geralmente, o quê? Uma triagem de riscos. Há modelos que utilizam de 2 a 5 níveis de gravidade, sendo os últimos, os de 5 níveis, os mais aceitos. Essa classificação de risco, por meio de um sistema de triagem, como mostra o organograma abaixo, ela é fundamental para organizar a rede de atenção às urgências e às emergências, porque define, em função dos riscos, o local certo para a atenção e o tempo-resposta do sistema de atenção à saúde. Se tratando dos atendimentos de urgência e emergência, nós temos um sistema de classificação de risco denominado de Manchester. Esse sistema, ainda que foi desenvolvido para ser utilizado em pontos de atenção secundários e terciários, especialmente os hospitais, ele também tem sido aplicado na atenção primária à saúde em diferentes lugares do Sistema Único de Saúde. Esse sistema de classificação de risco
apresenta uma escala em 5 níveis e é baseado em categorias de sintomas para poder, então, determinar o tempo de execução do atendimento, no tempo para execução do atendimento. Esse sistema, a aplicação desse sistema de Manchester de classificação de riscos na atenção primária tem provocado resultados muito positivos, especialmente na redução de filas de espera de atendimento e, consequentemente, lógico, na equidade da prestação do serviço. E tem sido muito bem avaliado pela população. Então, ele tem essas escalas em 5 níveis, o atendimento de emergência aqui, para atendimento imediato, a categoria emergência, muito urgente, atendimento em até 10 minutos, os atendimentos urgentes em até 1 hora, pouco urgentes, o atendimento deve ser realizado em até 2 horas, e o não urgente, atendimento realizado em até 4 horas. Então aqui a gente finaliza a forma, né, a fala sobre a forma como os sistemas de saúde devem se ajustar para o atendimento das condições agudas, sejam elas atendimentos de urgência ou de emergência. Com relação aos cuidados e ciclo de evolução das condições crônicas, eles são modelos muito mais complexos, né? A forma de prestação de serviço para as condições crônicas, principalmente das doenças crônicas, eles são modelos em que a variável-chave não é agora o tempo-resposta em função dos riscos, como é o modelo das condições agudas. Até porque as condições crônicas, elas se iniciam e evoluem lentamente, são persistentes, acompanhando geralmente o longo da vida desse paciente, geralmente apresentam múltiplas causas, incluindo aí os fatores hereditários, o estilo de vida da pessoa e a exposição a fatores ambientais e fatores fisiológicos. Então, quebrar o paradigma do atendimento ao episódio agudo, da cura para o cuidado contínuo dessas condições e envolver o cidadão e a sociedade é, sem dúvida, um grande desafio na construção desse modelo das condições crônicas. É uma mudança que vai exigir que a forma de prestação de serviços não seja só reativa. Há necessidade da prestação de serviço proativa, que implica a capacidade de prever as necessidades do paciente, prevenir enfermidades e complicações por meio de redução dos fatores de risco e planejar a atenção de maneira que os encontros clínicos não sejam motivados apenas por exacerbações agudas ou sintomas. Então, um sistema de saúde, ele, no modelo para atenção às condições crônicas, precisa cuidar das pessoas para que elas não adoeçam e não apenas cuidar de doentes e de doenças. Há de se tentar buscar, então, um aumento dos atendimentos previamente programados em relação aos não programados, feitos geralmente por demanda espontânea. Com relação aos cuidados das condições crônicas, nós vamos discutir aqui o modelo de atenção crônica, que foi inicialmente desenvolvido nos Estados Unidos a partir de uma ampla revisão da literatura internacional sobre diversas experiências a respeito da gestão das condições crônicas, que, na verdade, isso tem se tornado um grande desafio para a saúde pública em âmbito mundial, né? Porque o sistema de respostas
as agudizações das condições crônicas, não foi capaz de dar uma resposta satisfatória do ponto de vista econômico e de saúde das pessoas. Então, este modelo ele vem exatamente como uma proposta baseada principalmente na transição epidemiológica, no envelhecimento populacional e, consequentemente, no aumento das condições crônicas. E essas condições crônicas devem ser controladas para que se evitem agudizações, sendo que essas agudizações acabam gerando uma necessidade de um tratamento mais complexo, muitas vezes uma internação hospitalar ou até mesmo uma sequela que, de certa forma, acabam gerando maiores despesas para um país, até mesmo do ponto de vista do sistema previdenciário. Então, esse modelo de atenção crônica, denominado pela sigla MAC, compõe-se de 6 elementos, que são subdivididos em 2 grandes campos. O campo do sistema de atenção à saúde, onde há uma necessidade de organizar a atenção por forma de um redesenho, né? Fazer um novo desenho da forma de prestação dos serviços, no suporte às decisões, alterações no sistema de informação clínica e também a implantação do autocuidado apoiado. Com relação ao outro campo, envolve a comunidade e as mudanças elas estão centradas principalmente na articulação dos serviços de saúde com os recursos existentes na comunidade. Nós podemos ver aqui então na figura ao lado, quando esses elementos são trabalhados de forma conjunta, eles acabam gerando interações produtivas entre as pessoas usuárias, que se tornam mais ativas e informadas, e, por outro lado, por uma equipe de saúde que é proativa e preparada para essas condições, gerando, então, resultados clínicos e funcionais mais satisfatórios. Bom, dentro da organização da atenção à saúde, primeiro vamos falar da necessidade de mudança no desenho do sistema na sua forma de prestação dos serviços. A melhoria da saúde das pessoas portadoras de condições crônicas requer transformar um sistema de atenção à saúde que é essencialmente reativo, fragmentado e episódico, respondendo geralmente às condições e eventos agudos, em um sistema que seja proativo, integrado, contínuo e focado na promoção e manutenção da saúde. Como disse anteriormente, a proatividade implica a capacidade de prever as necessidades do paciente, prevenir enfermidades e complicações por meio de redução dos fatores de risco e planejar a atenção de maneira que os encontros clínicos não sejam motivados apenas por exacerbações agudas ou seus sintomas. Não basta determinar que tipo de assistência é necessária, mas sim definir papéis e distribuir tarefas entre os membros da equipe para assegurar que as pessoas usuárias sejam monitoradas regularmente para que não fiquem abandonadas depois de deixar uma unidade de saúde. Deve existir dessa forma, então, uma provisão, muitas vezes, de gestão de casos para as pessoas portadoras de condições de saúde de maiores riscos e complexidades. Designar membros das equipes de saúde para monitorar as pessoas usuárias através de chamadas telefônicas, aplicativos de mensagem instantâneas, de visitas domiciliares e usar o agente de saúde comunitário para as ações
fora da unidade de saúde. Então, há uma necessidade, né, de se redesenhar o sistema de prestação de serviços, principalmente, então, do monitoramento regular, da gestão dos casos de maior complexidade e o monitoramento através, principalmente hoje, dos aplicativos de mensagens. Outro aspecto que deve ser trabalhado dentro da organização da atenção à saúde é o suporte às decisões. Então, o que a gente tem visto aí são diversas experiências acontecendo, tanto em âmbito nacional como mundial, e essas experiências, né, essa evidência na prática cotidiana, ela deve influenciar as decisões clínicas. As diretrizes clínicas, né, essa nova forma de prestação de serviços, elas necessitam ser socializadas, ser discutidas com as pessoas usuárias, de forma que elas possam compreender melhor a atenção à saúde que está sendo prestada. Ainda como suporte às decisões, há necessidade de ter uma integração bem estabelecida entre a atenção primária à saúde com a atenção especializada, para dar exatamente suporte à equipe de atenção primária quando houver necessidade de um tratamento mais especializado, ou a necessidade de um exame, ou a necessidade de uma internação, principalmente para cuidado das pessoas portadoras de condições crônicas de maiores riscos ou complexidade. E as práticas clínicas devem também estar integradas com um sistema de forma que as pessoas possam acessar informações, exames desses pacientes feitos em uma outra unidade. Um sistema de informação clínica que possa ser usado em tempo real para que as decisões possam ser tomadas da melhor maneira possível. No que refere à organização dos serviços de saúde, há um outro item a ser trabalhado, que é a mudança nos sistemas de informação clínica. Bom, uma efetiva atenção às condições crônicas é virtualmente impossível sem um sistema de informação que assegure o pronto acesso a informações de uma população, bem como subpopulações e de cada indivíduo, ou seja, de cada usuário. Portanto, é de extrema importância que esse sistema de informações faça a identificação de subpopulações estratificadas em função de riscos para uma atenção mais proativa e integrada. A partir dessas informações específicas e estratificadas a partir dos riscos para cada um dos usuários daquela unidade de saúde, é possível você elaborar um plano de cuidado individual para cada usuário. Esse sistema ainda deve conter provisões de alerta, então o sistema informa para cada usuário a necessidade de uma nova consulta, né, através de lembretes e de feedbacks que serão muito oportunos para os profissionais de saúde. E o sistema de informação, ele também deve facilitar a coordenação do cuidado, ou seja, de articular os diversos serviços e ações de atenção à saúde, evitando muitas vezes duplicidade de dados e exames. Então, esses sistemas, eles devem funcionar de maneira que
quando realizado um exame numa outra instituição, numa outra unidade especializada, o profissional possa acessar esse exame, possa verificar esse exame, evitando, sim, muitas vezes até duplicidade desses exames. Ainda dentro da organização da atenção, desse campo, nós falamos, então, do desenho, da necessidade de redesenhar a forma de prestação dos serviços. Falamos sobre o suporte às decisões, o sistema, a necessidade de um sistema de informação clínica, e vamos agora trabalhar o aspecto do autocuidado apoiado. O autocuidado, ele não começa e termina com uma aula, de maneira nenhuma. O efetivo autocuidado é muito mais do que você dizer às pessoas o que eles têm que fazer. Tá? Ele assenta-se na utilização de um enfoque da necessidade de haver o quê? Uma cooperação entre a equipe de saúde e as pessoas usuárias. Isso, então, significa fortalecer as pessoas para estabelecer as suas metas dentro das suas possibilidades, participar da elaboração do seu plano de cuidado e identificar e superar as barreiras que se antepõem à sua saúde. Então, ele passa a conhecer ali os fatores de risco e, juntamente com os profissionais de saúde, vão estabelecer metas e participar na elaboração do seu plano de cuidado. Então, esse é um aspecto muito importante dentro do autocuidado apoiado. Na verdade, é uma gestão colaborativa do cuidado, em que os profissionais de saúde deixam de ser prescritores para se transformar em parceiro das pessoas usuárias do sistema de saúde. E é importante, durante essa alfabetização sanitária, os profissionais de saúde, os prestadores de serviço de saúde, eles devem responder efetivamente às diversidades culturais das pessoas, devem entender essa diversidade cultural e adaptar a sua fala para que essas pessoas tornem-se mais colaborativa o possível. E deve-se também incluir o usuário nos programas de apoio já existentes na própria unidade básica de saúde, que possam prover mais informações e, muitas vezes, suporte emocional e estratégias de convivência com as condições crônicas. Ainda dentro do modelo de atenção crônica, o outro grande campo a ser trabalhado é com relação à comunidade, principalmente os recursos que estão ali disponíveis para essa comunidade. Então, é extremamente importante envolver a comunidade nos programas de atenção às condições crônicas, com foco forte nas ações de prevenção. Então, fazer com que essas pessoas da comunidade participem dos programas de atenção às condições crônicas, principalmente com foco forte nas ações preventivas relativas ao tabagismo, ao sobrepeso, obesidade, ao sedentarismo, alimentação inadequada, acidentes de trânsito, prevenção da violência, além de ter uma ação vigorosa desses programas sobre hipertensão arterial, dislipidemia, depressão e doenças imunizáveis. Então, é necessário, nessa utilização dos recursos da comunidade, articular as ações de saúde com as organizações da sociedade civil,
como, por exemplo, igrejas, clubes, organizações não governamentais, de forma o quê? A socializar, a ampliar a divulgação e tentar garantir um maior apoio e adesão aos programas que são oferecidos nas unidades de saúde. Deve se dar também prioridade às ações intersetoriais, né? Essas ações intersetoriais através de conquistas feitas pela própria população, pela própria comunidade, a partir do momento que se eleva a consciência dessa comunidade para a possibilidade de uma melhoria das suas condições de vida e favorecimento dos modos de viver mais saudáveis, por meio de reivindicações como, por exemplo, academias ao ar livre, ciclovias, praças de esporte, para que, então, de uma certa forma, a população possa, então, ter um ambiente mais saudável, com acesso mais fácil. No Brasil, existe uma proposta de modelo de atenção às condições crônicas de saúde para o Sistema Único de Saúde. Essa proposta ela foi feita baseado no modelo de atenção crônica, que nós falamos anteriormente, e acrescentou a este modelo essa pirâmide de risco de acordo com a complexidade da condição crônica. Então, a evolução das condições crônicas, ela se inicia por as condições crônicas, ela se inicia por uma população saudável, depois pelas subpopulações com presença de fatores de risco, como, por exemplo, o sedentarismo, o tabagismo, alimentação inadequada, o abuso do álcool, né? Depois, pelas subpopulações com uma condição crônica estabelecida, com diferentes riscos. Então, aí você tem já a pessoa com hipertensão, o diabético, o sujeito asmático, então, que já tem uma condição crônica estabelecida. E, finalmente, pela subpopulação portadora da condição crônica em estado terminal. É lógico que, para cada uma desses estágios, se propõe intervenções que são diferentes, que são singulares para cada situação, né? Então, são desde intervenções de promoção da saúde, intervenções que vão atuar sobre os fatores de risco, intervenções com finalidade de recuperação e reabilitação e, por fim, de cuidados paliativos para aqueles portadores de condições terminais. Então, esse modelo é denominado o modelo da pirâmide de risco, foi criado por uma instituição de prestadora de serviços de saúde particular dos Estados Unidos, chamado Kaiser Permanente, e ela identifica 3 níveis de intervenções que devem ser realizadas pelos serviços de saúde, segundo as diferentes complexidades, e que isto permite orientar as intervenções em relação aos grupos de risco e, logicamente, utilizar mais racionalmente os recursos humanos e materiais, concentrando-os nos grupos de maior risco. Então, esse modelo ele está representado na pirâmide de risco abaixo. Então, sua lógica é promover a saúde de toda a população de forma a estruturar ações de autocuidado apoiado para os portadores de condições de saúde mais simples, e isto representa, num sistema de saúde, de 70% a 80% dessas pessoas com essas condições mais simples, e que a atuação deve ser feita
em cima, né, dos fatores de risco. Então, são pessoas que têm a presença de um fator de risco. Então, por exemplo, como eu disse, a obesidade, o estresse, o sedentarismo. Então, eles têm ali um fator de risco, tá? No segundo nível, tá? No segundo nível é de ofertar a gestão da condição de saúde. Então, ali a pessoa já tem uma condição crônica estabelecida, com diferentes riscos. Isso significa em torno de 20 a 30% das pessoas com essa condição já existente. E, por fim, né, que seria o manejo dos portadores de condições de saúde muito complexa por meio da tecnologia da gestão de curso, que nós vamos falar cada uma dessas modalidades aí. Bom, no caso, esses pacientes, eles representam de 1 a 5% com condições altamente complexas. São portadores de condição crônica em estado terminal. Então, essa divisão é importante até para provisão de gastos, tá? Bom, no Brasil existe uma proposta de um modelo de atenção às condições crônicas para ser implantado no Sistema Único de Saúde. Essa proposta foi desenvolvida por Mendes e ele se baseou, primeiro, nos determinantes sociais da saúde, que nós vamos ver mais à frente, somados àqueles elementos do modelo de atenção crônica, o MAC, que nós já discutimos, e somou-se a isso ainda o modelo de estratificação de risco que foi criado pela Kaiser Permanente, a pirâmide de risco. E a partir da existência das equipes de saúde que existem dentro da estratégia Saúde da Família, dentro da atenção primária no Brasil, e os usuários, e levando em consideração as singularidades, as políticas públicas que existem dentro do nosso sistema de atenção à saúde no Brasil, então Mendes propôs esse modelo denominado de modelo de atenção às condições crônicas, que nós vamos ver agora a seguir. Aqui nós temos a figura com o modelo de atenção às condições crônicas que foi proposto para o Sistema Único de Saúde. Esse modelo estrutura-se em 5 níveis e 3 componentes. Então, o primeiro componente é a população. Então, essa população ela deve ser estratificada pelo risco e pela complexidade da condição crônica. Então, ela foi baseada naquela pirâmide da Kaiser permanente, em que nós temos na base a população geral e temos as subpopulações até chegar à subpopulação com uma condição crônica muito complexa. Então, esta é a primeira divisão. Do outro lado, do lado direito da figura, nós temos uma divisão baseada nos determinantes sociais da saúde, em que nós temos na base os determinantes sociais intermediários, que estão ligados às condições de vida e de trabalho, os determinantes proximais, que estão relacionados ao estilo de vida dos indivíduos, e na sua extremidade, nós temos os determinantes sociais individuais, geralmente ligados à idade, o gênero, fatores hereditários, além dos riscos biopsicológicos estabelecidos. E no centro dessa figura, nós temos então os 5 níveis das ações. Então, são intervenções de promoção da saúde a ser feito nessa população total. O nível 2 são intervenções de prevenção nas condições de saúde, que se refere à população com comportamentos e estilos de vida que favorecem as condições crônicas.
No terceiro nível e quarto nível, nós temos a gestão das condições de saúde, sendo que difere o nível 4 do 3 é que o nível 4 há necessidade da presença de um profissional de saúde mais presente. E no último nível, nós temos o nível 5, que é a gestão de caso, onde são trabalhadas as pessoas com uma condição crônica muito complexa. Então, a seguir, nós vamos detalhar cada um desses níveis e ações que devem ser desenvolvidas. No primeiro nível do modelo de atenção às condições crônicas, nós temos aqui as intervenções de promoção da saúde. As intervenções de promoção da saúde, elas são em relação à população total e com foco nos determinantes sociais intermediários, são aqueles ligados, então, às condições de vida e de trabalho. Então, o modo de intervenção aqui, ele não depende só do setor da saúde, ele deve ser desenvolvido por meio de projetos intersetoriais. Então, o setor saúde, ele tem que exercer, de certa forma, uma pressão em outros setores para que melhorem as condições de vida e de trabalho daquela população. Então, as ações e serviços relacionadas às condições de vida e trabalho envolvem o quê? Melhoria das condições habitacional, geração de emprego e renda, ampliação do acesso ao saneamento básico, melhoria educacional, desenvolvimento de projetos na área educacional, melhoria na infraestrutura urbana. Então, vamos dar exemplos aqui. Numa área de abrangência de uma unidade básica de saúde, é muito importante que as pessoas tenham acesso ao saneamento básico, porque a falta de saneamento básico ela está ligado ao desenvolvimento de algumas doenças. A mesma coisa na infraestrutura urbana. Então, às vezes, a falta de uma sinalização das vias ou a colocação de uma lombada ou de um semáforo faz com que isso diminua, muitas vezes, em determinados locais, os acidentes automobilísticos. Então, esses projetos intersetoriais que promovem saúde, eles geram, né, uma sinergia que acabam produzindo o quê? Resultados positivos na saúde da população. No nível 2 do modelo de atenção às condições crônicas, as intervenções são de prevenção das condições de saúde. A ideia, então, é prevenir a instalação de condições de saúde desfavoráveis. Isso é feito já a partir de uma estratificação de risco, ou seja, numa subpopulação que apresenta fatores de riscos ligado ao comportamento e ao estilo de vida. Então, são ações que devem ser desenvolvidas dentro dos determinantes sociais da saúde proximal, ou seja, no estilo de vida dos indivíduos. Então, as ações elas devem prevenir condições de saúde desfavoráveis voltadas para os fatores de risco que são considerados modificáveis. Então, entre esses fatores de riscos e comportamentos que são considerados que podem ser modificados, estão o tabagismo, a alimentação inadequada, a inatividade física, o excesso de peso e o uso excessivo de álcool. Então, nas doenças crônicas, o sucesso do tratamento depende fortemente da participação e do envolvimento do usuário enquanto sujeito ativo no seu tratamento. Então, uma atitude de autocuidado que leve a estilos e práticas de vida mais saudáveis, assim como a adesão ao tratamento. Então, isso não depende só de uma prescrição profissional, mas de uma conscientização do usuário sobre suas condições de saúde e a relação delas com a sua prática. Nesse
setor, nessa dimensão, é importante também uma ação de políticas públicas que favoreçam estilos de vida mais saudáveis. Um exemplo são as academias a céu aberto. Um outro exemplo são as ciclovias. Um outro exemplo é uma taxação alta sobre produtos relacionados ao tabagismo e à venda de bebidas alcoólicas. Então, essas são ações que podem ser desenvolvidas nesse segundo nível com o objetivo de fazer com que as pessoas adotem estilos de vida mais saudáveis. No nível 3 do modelo de atenção às condições crônicas, a atenção à saúde, a esse grupo populacional, ele é fortemente ancorado em ações de autocuidado apoiado, mas também já começa a exigir uma atenção clínica ao indivíduo, realizado geralmente pela atenção básica. Então, a partir do terceiro nível, exige-se a definição de uma subpopulação recortada agora pela estratificação de risco, levando em consideração que uma pessoa que já apresente uma condição crônica simples, como, por exemplo, o diabetes, uma doença coronária, uma asma, ou também que apresentam fatores de risco biopsicológico, como, por exemplo, uma pessoa que tem hipertensão arterial, dislipidemia, ou seja, tem um colesterol alto, ou que apresenta uma depressão. Então, nesse grupo, há já necessidade de fazer uma gestão, a tecnologia, a proposta de intervenção nesse grupo se dá por meio, então, da tecnologia da gestão de cuidado dessa condição de saúde. Então, nesse nível, como eu disse anteriormente, ela está fortemente ancorada no autocuidado, na mudança do estilo de vida e também do autocuidado, a pessoa saber reconhecer os sinais e sintomas das suas condições de saúde, e também numa ação clínica, geralmente realizada na atenção básica, com uma frequência maior desse paciente, utilizando, como eu disse anteriormente, um sistema de informação com lembretes, para que a gente tenha o quê? Uma agenda programada para esse paciente, para esse usuário. No nível 4 do modelo de atenção às condições crônicas, agora, dentro daquela estratificação de risco da pirâmide da Kaiser permanente, é trabalhada com uma subpopulação já com uma condição crônica complexa. Isso, então, dentro de todas aquelas pessoas que possuem uma condição crônica, isto representa de 20% a 30% da população. Então, neste grupo, as intervenções, como no grupo anterior, se dão também por meio da tecnologia da gestão da condição de saúde. Só que, como eu disse, como aqui já existe uma condição crônica mais complexa, então, além do autocuidado apoiado, observa-se aqui uma necessidade mais significativa de cuidados dos profissionais da área da saúde, incluindo o serviço especializado, ou seja, necessita nesse momento que a atenção primária faça a coordenação do cuidado, tenha, como disse anteriormente, um sistema de informação que possibilite o agendamento desses serviços especializados a partir da atenção primária, a partir da demanda, da necessidade da atenção primária, ou seja, tem que haver uma ação, uma atenção cooperativa dos generalistas da atenção primária à saúde com os especialistas, com as especialidades. No nível 5 do modelo de atenção às condições crônicas, já se trabalha com uma subpopulação agora com uma condição crônica muito complexa.
Nesse nível, as intervenções elas são realizadas agora por uma outra tecnologia da gestão clínica, que é a chamada gestão de caso, que em geral vai exigir o quê? Planos de cuidados mais singulares. Por consequência, né, uma atenção especial e singular, ela deve ser dada a esses portadores de condição muito complexas, não só porque esses problemas geram altos custos, mas, sobretudo, por razões humanitárias, porque são as pessoas que mais sofrem. Os portadores de condição crônica muito complexa, dentro daquela pirâmide da Kaiser permanente, eles podem variar de 1 a 5% da população e chegam a consumir a maior parte dos recursos globais de um sistema de atenção à saúde. Por quê? Porque exigem tecnologia, exigem profissionais muito especializados, geralmente essas ações ocorrem dentro de um âmbito hospitalar. Então, há necessidade de ter nessa situação, né, o que nós chamamos então desse gestor de caso. Esse gestor de caso pode ser um enfermeiro, um assistente social ou até mesmo uma pequena equipe de saúde, e esses gestores de caso eles devem se responsabilizar por essa pessoa durante toda a sua condição crônica de saúde. E eles têm a incumbência de coordenar a atenção dada a ele, utilizando todos os serviços e todas as instituições, quando necessário, que compõem a rede de atenção à saúde. Então, eles determinam para que nível essa pessoa deve ser encaminhada para ter a sua prestação de serviço e verificar se o plano de cuidado está sendo bem prescrito e cumprido. Uma forma singular de gestão de caso é a gestão de casos catastróficos, em que se monitoram pessoas portadoras de condições de saúde que representam alto risco sanitário, econômico e social, como os portadores do vírus HIV, aidéticos, certos nascimentos prematuros, pessoas transplantadas, pessoas que realizam terapia renal substitutiva, lesões medulares. Então, são pessoas com uma complexidade, uma condição crônica muito complexa. Então, para essas situações, deve existir, então, o gestor de caso. Por fim, a gente verifica aqui nessa pirâmide do modelo de atenção às condições crônicas, que a gente pode traçar uma linha transversal que corta esse desenho, desde as ações de prevenção das condições de saúde até o seu extremo ali na gestão de caso. E essa linha vai representar uma divisão relativa com relação à natureza da atenção à saúde. Então, o que estiver acima dessa linha representa mais significativamente a atenção profissional. E o que estiver abaixo dessa linha representa o autocuidado apoiado. Então, é dessa forma que esse modelo ele incorpora as evidências que são provenientes, especialmente da pirâmide de risco da Kaiser permanente, e a gente verifica aqui, então, a partir dessas evidências, que no nível 3 vai se operar mais fortemente com o autocuidado apoiado. Então, necessita mais uma ação mais forte do próprio paciente com relação ao autocuidado apoiado do paciente e da equipe de saúde. Já no nível 4, opera-se de forma equilibrada entre o autocuidado apoiado e a atenção profissional de um profissional da saúde. Já no nível 5, há uma concentração da atenção profissional que geralmente é, como dito anteriormente, que é coordenada por um gestor de caso. Finalizando aqui, então, essa apresentação, eu deixo as referências bibliográficas que foram consultadas para a elaboração desse material. Obrigado.